A paz do Senhor, que bom ter vocês aqui conosco. Eu me chamo Kiele, faço parte da Rede de Mulheres. Vou ler com vocês hoje do capítulo 39 até o final do Êxodo e do capítulo 1 e 2 do livro de Levítico. Vamos lá? As vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre o púrpura, e o carmesim, e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se às suas duas pontas, e o cinto de obra esmeralda de estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, esgatadas de ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de sua esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix, uma jaspe, engastadas em engates de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas e nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças puseram nos 2 engates e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que penduraram nas 2 ombreiras da estola, abaixo da frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra de esmeralda da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo em azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, uma campainha e outra romã, nas bordas do manto, ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos. E a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim,
obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade e nela escreveram o escrito como de gravuras de selo, santidade ao Senhor. E ataram-no com um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da consagração, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de pele de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre e sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e as cortinas da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da consagração. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés erguer o santuário, capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da consagração, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da consagração. E porás a pia entre a tenda da consagração e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e ungirá e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. O tabernáculo foi montado. Assim, no primeiro mês do ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca. Colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca.
E introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da consagração o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocaustos e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Levítico capítulo 1. O holocausto. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, e ofertará de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue e espergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e ao redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar, depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote o porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será
espremido na parte do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e lançará junto ao altar, para o lado oriente, no lugar das cinzas. Efende-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas de alimento, capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobra da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozinha no forno. Será de bolos sem fermentos, de flor de farinha, amassadas com azeites, e coscorões sem fermento, untadas com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozidas na assadeira, será da flor da farinha sem fermento, amassado com azeite. E em pedaços partirá, e sobre ela deitará azeite, oferta é de manjares. E se sua oferta for oferta de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trará a oferta de manjares, que será daquilo, ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobra da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor será como com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta de primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as suas ofertas de seus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a sua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada ao Senhor. Amém? Vamos à nossa oração de agradecimento hoje, então. Senhor Jesus, amado Deus, nós queremos dizer que Tu és santo, que Tu és grandioso e que nós te amamos. Te agradecer por essa oportunidade de nos alimentarmos da Tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor nos direcione a cada dia, Pai. Espírito Santo, que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos ajude a estar na Sua presença, a buscar mais de Ti, e que também o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para que a Sua palavra toque aos nossos corações. Abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar a cada um de nós. Nós te agradecemos, fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.